Então é isso aí, pessoal. Agora vamos continuar aqui nossa revisão. Vamos falar agora sobre os regimes específicos do IBS e da CBS. Estão lá no título 5 da Lei Complementar 214. Então, título 5 do livro 1, regimes específicos da IBS e CBS. Então, aqui tem vários casos diferentes, cada setor da economia, né? Lembrando que tem os regimes diferenciados específicos e os regimes favorecidos. Os regimes específicos, que a gente vai tratar agora, eles estão relacionados com os setores da economia. Então, eu tenho aqui combustível, serviços financeiros, tem aquela parte de seguro de saúde, tem a parte de hotelaria, tem vários setores diferentes aqui, cada um com suas regras específicas. E é isso que a gente vê. Começa aqui pelo capítulo 1, nos falando dos combustíveis. Então, vamos lá, né? Seção 1, disposições gerais sobre o regime específico de combustíveis. O IBS e a CBS incidirão uma única vez sobre os seguintes combustíveis. Então, é monofásico, né? Aquele mesmo esquema lá do ICMS. Né? Então, incidirão uma única vez sobre os seguintes combustíveis. Quais são os combustíveis? Gasolina, etanol anidro combustível. O anidro é aquele que é misturado à gasolina, se não me engano. O óleo diesel, o biodiesel B100, o GLP, que é o gás de efeito de petróleo, o GLGN, que é o gás de efeito derivado de gás natural, o etanol hidratado combustível, que eu acho que é o etanol que a gente consome no carro mesmo, a querosene de aviação, o óleo combustível, o gás natural processado, o biometano e o gás natural veicular. E outros combustíveis especificados e autorizados pela ANP, relacionados em um ato conjunto do Comitê Gestor e do Poder Executivo da União. Então, vamos ver. Ó. Quais são? Gasolina, etanol anidro, óleo diesel, biodiesel B100, GLP, GLGN, etanol hidratado, querosene de aviação, óleo combustível, gás natural processado, biometano e GNV. Então, é amplo, né? Fora outros casos aí que a ANP pode ter autorizado, né? Então vamos lá, ó. Qual que é a base de cálculo que vai ser usada? Né? A quantidade de combustível objeto da operação. A quantidade será aferida de acordo com a unidade de medida própria. E o valor corresponderá à multiplicação da base de cálculo pela alíquota específica aplicável a cada combustível. Então vai ter uma alíquota específica e você vai multiplicar pela quantidade de combustível. Né? Então é uma alíquota ad rem, né? Fala, que é sobre a quantidade. Né? Sujeição passiva. Então, quem que é contribuinte nesses casos, desses combustíveis aqui, né? O produtor nacional de biocombustível, a refinaria de petróleo, a central de matéria-prima petroquímica, CPQ, a unidade de processamento de gás natural, UPGN, o estabelecimento produtor industrial a ela equiparado, tá? O formulador de combustíveis, o importador, qualquer agente produtor não referido que seja autorizado pelo órgão competente. Então, quais são? Ó, produtor nacional de combustíveis, de biocombustíveis, refinaria, central de matéria-prima petroquímica, unidade de processamento de gás natural, formulador, importador ou outros autorizados. Também se aplica ao distribuidor de combustível em suas operações como importador. Equipara-se ao produtor nacional de biocombustível a cooperativa de produtores de etanol. Então, cooperativa de produtores de etanol também contribuinte. 177. Ó, nas operações realizadas diretamente com os combustíveis, o adquirente fica solidariamente responsável pelo pagamento. Então, quem está comprando ali, o adquirente do combustível, acaba sendo solidariamente responsável junto com esses contribuintes, que em regra é quem fabrica, quem produz, né, a mistura ali dos combustíveis. Né? O formulador, a refinaria, o produtor. E a responsabilidade desse adquirente, ela não se aplica na hipótese de pagamento, que o pagamento tenha sido liquidado por instrumento eletrônico que permita recolhimento. Split payment. Então, se for por split payment, não se aplica a hipótese de responsabilidade solidária do adquirente. Restringe-se a responsabilidade também solidária do adquirente restringe-se ao valor do IBS da CBS não extintos pelo contribuinte.
Isso, então se o contribuinte já extinguiu lá, não tem que falar de responsabilidade do adquirente. Para fins de definição do valor não extinto, será observada em cada período de apuração a ordem cronológica. Então, a extinção desses débitos aqui pelo responsável, que é o adquirente, responsável solidário, vai ser na ordem cronológica. Estende-se aos demais participantes da cadeia econômica a responsabilidade solidária do adquirente, aos demais participantes da cadeia econômica, que realizarem operações subsequentes à tributação monofásica, se houver comprovação de que concorreram para o não pagamento. Então, se algum outro operador aí dentro da cadeia concorreu para não pagamento dos tributos, ele também vai ser convidado aí a ser um responsável solidário desse tributo. Seção 5. Das operações com etanol anidro combustível. Né? Anidro, que é aquele que tem menos percentual de água para ser misturado à gasolina. Fica atribuída à refinaria de petróleo e suas bases, à CPQ, formulador de combustíveis, e ao importador relativamente ao percentual de biocombustível utilizado na mistura. Nas operações com gasolina A responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do IBS da CBS incidentes nas importações de etanol anidro, combustível, ou sobre as saídas do estabelecimento produtor de etanol anidro. Então, atribuída. Então, a responsabilidade pela retenção e recolhimento dos tributos incidentes sobre o etanol anidro ou sobre a saída do estabelecimento produtor de etanol anidro, ela vai ficar com as refinarias de petróleo CPQ ou formulador de combustível. Né? Então, assim, tem lá o produtor e o importador de etanol anidro. As refinarias CPQ ou formulador vão comprar isso para poder misturar na gasolina. E aí, quem vai ficar responsável por recolher o tributo é esses caras aqui, porque eles que são os contribuintes. Né? Então, como é monofásico, vai ficar na carga deles aí. Né? As etapas anteriores, que é do etanol anidro, vai acabar caindo em cima dessa empresa aqui que faz a mistura. E vai ser de acordo com o percentual do biocombustível utilizado na mistura. Nas operações com etanol anidro, o adquirente do etanol anidro, destinado à mistura gasolina, que realizar a saída dos biocombustíveis com destinação diversa, fica obrigado a recolher o IBS sobre o biocombustível. Isso. Então, se ele não fizer a mistura, ele vai ter que recolher o IBS sobre o etanol anidro. A distribuidora de combustível que realizar a mistura com gasolina em percentual superior ao obrigatório, fica obrigado a recolher o IBS em relação ao volume que exceder o obrigatório. E se for inferior ao obrigatório, terá direito a ressarcimento do IBS em relação ao volume misturado a menor. Então, ok, tem que ser lá no percentual correto da mistura esperada para esse combustível aí na gasolina, né? Ok, então vamos lá. Próximo, dos créditos na aquisição de combustível submetidos ao regime de tributação monofásica. É vedada a apropriação de créditos em relação à aquisição de combustíveis, sujeitos à incidência única quando destinada à distribuição, comercialização ou revenda. Então, comprou para distribuir, para comercializar ou para revender, não pode creditar. Por quê? Porque é etapa única, né? É monofásico. Então, não tem que falar em creditamento. Agora, o contribuinte no regime regular poderá apropriar créditos em relação à aquisição de combustível para insumo. Então, se você comprou o combustível para usar nas máquinas da sua fábrica, você pode se creditar com relação ao tributo ali que incidiu sobre o combustível. Que ele é um insumo, né? Ele tá numa etapa da cadeia. Fica assegurado ao exportador de combustíveis o direito à apropriação e utilização dos créditos relativos à aquisição de combustível. Então, quem exporta também tem o direito aí de manter o crédito. Isso, então aqui agora tem um quadrinho aqui do professor Hermilson Rabelo, vamos ver o que ele está mostrando aqui.
Apropriação de crédito em relação às aquisições de combustíveis sujeitos à incidência única do IBS da CBS. Então, apropriação do crédito, né? Ó, situação de aquisição. Tem direito a crédito? Vamos ver. Revenda, distribuição ou comercialização. Não tem direito a crédito. Uso insumo na atividade econômica de regime regular. Tem direito. E exportação de combustível também. Tem direito ao crédito. Isso aí. Próximo. Então, acabou aqui dos combustíveis, né? Então não é muito grande. Tem que lembrar a lista aqui dos combustíveis, acho que pode ser um item de cobrança, né? Essa questão da base de cálculo aqui não tem muito segredo, né? Tem que lembrar que é por quantidade, não é por valor. Tem que lembrar quem são os contribuintes aqui, né? Os que geralmente é quem produz, quem mistura, quem importa. Lembrar que as cooperativas de produtores de etanol também são contribuintes. E que tem uma responsabilidade solidária para o adquirente, também prevista aqui. Né? E tem essa questão aqui das operações com etanol anidro, né? Que é uma responsabilidade aqui de quem está colocando a mistura com relação ao percentual dessa mistura, né? Que tem que fazer o recolhimento, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IBS nas importações e nas saídas do estabelecimento produtor de etanol, né? Ok. Próximo aqui, agora é o capítulo 2 dos serviços financeiros. Então vamos lá, serviços financeiros. O que são os serviços financeiros de acordo com a lei complementar, né? Ó, operações de crédito, incluídas operações de captação e repasse, adiantamento, empréstimo, financiamento, descontos de títulos, recuperação de crédito, prestação de garantias, com exceção da securitização, fatorização e liquidação antecipada de recebíveis de arranjo de pagamento. É importante lembrar a exceção, porque quando a gente for ler lá na prova, tudo vai aparecer serviço financeiro. Você vai ler lá operação de crédito, operação de câmbio, operação de título, valores imobiliários, aquisição, negociação de títulos, corretagem, intermediação, bem como atividade de assessor de investimentos, ou consultor de valores imobiliários, operações de securitização, factoring, fatorização, né? Factoring, os arrendamentos mercantis, leasing, operacional financeiro, incluindo cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento, registro de contrato e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil, atividade de consórcio, gestão e administração de recursos de fundo de investimento, gestão de fundo, arranjo de pagamento, incluídas operações dos instituidores e das instituições de pagamento, liquidação antecipada de recebíveis desses arranjos, as administradoras de mercados organizados, o seguro, operadores de seguro, com exceção de seguro de saúde, operação de resseguro, previdência privada, operações de capitalização, intermediação de consórcios, seguros, resseguros, previdência complementar, capitalização e serviço de ativos virtuais. Então tem que lembrar que no caso das operações de crédito, ele coloca várias captações aqui e ela coloca com exceção da securitização, fatorização e liquidação antecipada de recebíveis de arranjo de pagamento, que tratam respectivamente os incisos 4, 6 e 9. 4, securitização, 4, 5 e 9.
Parágrafo único aqui. Aplica-se ao dispositivo neste regime específico a totalidade da contraprestação pelos serviços financeiros, independente de sua nomenclatura. 183. Os serviços financeiros ficam sujeitos ao regime específico quando forem prestados por pessoas físicas e jurídicas supervisionadas pelos órgãos governamentais e pelos demais que compõem o sistema financeiro, né, e pelos demais fornecedores. Então, tem que ser prestado por pessoas físicas e jurídicas supervisionadas pelos órgãos governamentais. As pessoas físicas e jurídicas supervisionadas de que trata o caput são as seguintes, né? Quais são? Então, bancos, caixas econômicas, cooperativas de crédito, corretores de serviços, corretores de câmbios, corretores de títulos e valores mobiliários, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as administradoras e gestores de carteiras, os assessores de investimentos, consultores de valores mobiliários, correspondentes registrados no Banco Central, as administradoras de consórcio, as corretoras, demais intermediários de consórcio, sociedade de crédito direto, sociedade de empréstimo, agência de fomento, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade de crédito ao microempreendedor, as instituições de pagamento, as administradoras de mercados organizados de valores mobiliários, as seguradoras, os resseguradores, as entidades abertas de previdência complementar e fechada, a sociedade de capitalização, os corretores de seguros e os prestadores de serviços de ativos virtuais. Um rol bastante amplo aqui, né? Inclui-se também entre os fornecedores, ainda que não supervisionados pelo Sistema Financeiro Nacional, então o que mais? Ainda que não for supervisionado, né? Participantes de arranjo de pagamento, que não são instituições de pagamento, empresas que têm por objeto securitização de créditos, empresas de fatorização, factoring, empresas simples de crédito, correspondentes registrados no Banco Central, demais fornecedores que prestam serviços financeiros, no desenvolvimento de atividades econômicas. De modo habitual, o volume caracteriza a atividade econômica de forma profissional. Então, aplica-se aos fornecedores que passarem a ser supervisionados pelos órgãos governamentais ou vierem a realizar esse capítulo aqui todo, que é o de serviço específico de serviços financeiros, né? Ele aplica-se aos fornecedores que passarem a ser supervisionados pelos órgãos governamentais ou vierem a realizar as operações que estão listadas lá no 182, né, que são considerados serviços financeiros, ainda que não sejam supervisionados. Então, novos fornecedores sujeitam-se ao regime específico. Duas situações: supervisão posterior ou início posterior das operações financeiras. Supervisão posterior, inicialmente não supervisionado, ele então passa a ser supervisionado. Ou seja, aos fornecedores passarem a ser supervisionados. Ou aquele início de operação posterior de operação financeira, né? Fornecedor não supervisionado que não prestava serviço financeiro passa a prestar um serviço financeiro. Então, os serviços que somente possam ser prestados pelas instituições financeiras bancárias e sejam remunerados por tarifas e comissões, ficam sujeitos às normas gerais de incidência. Então, se for serviço bancário, de instituição bancária, mas remunerado por tarifa ou comissão, não vai estar no regime específico. Incluídos, o que tem? O que são os serviços incluídos desse aqui de remunerado, tarifa e comissão? Abertura, manutenção e encerramento de conta de depósito à vista, conta de poupança, fornecimento de cheques, saques, transferência de valores, são aqueles serviços de banco mais básicos, assim. Instituições financeiras bancárias, o que são, né? Banco de qualquer espécie e as caixas econômicas, são isso.
Os serviços de manutenção e encerramento de conta prestados por instituição de pagamento e remunerados por tarifa também ficam sujeitos às normas gerais de incidência. Também ficam sujeitos às normas gerais os demais serviços que forem prestados pelos fornecedores e que não forem definidos como serviço financeiro. Então, não entra no regime específico. Serviços que só podem ser prestados por instituição financeira bancária, bancos e caixas econômicas, pode ser instituição de pagamento, exemplo, fintech, serviço de abertura, fechamento de conta, pré-pago ou pós-pago. Esses serviços também que só podem ser prestados por remunerado por tarifas e comissões. Esses serviços aqui que são remunerados por tarifas e comissões. Os demais serviços de fornecedor listado no 8.3, mas que os serviços não são definidos como financeiros. Também não entra no regime específico. Disposições comuns aos serviços financeiros. A base de cálculo será composta das receitas das operações com as deduções previstas. As receitas de reversão de provisões e da recuperação de créditos baixados como prejuízo comporão a base de cálculo desde que a respectiva provisão ou baixa tenha sido deduzida da base de cálculo. Então, o que é a base de cálculo aqui? As receitas das operações com as deduções previstas. Receitas menos deduções. E as receitas de reversão de provisões. Então, tinha uma provisão, essa provisão se reverteu, se constituiu uma receita. E também a recuperação de créditos baixados como prejuízo. Comporão a base de cálculo também, desde que a respectiva provisão ou baixa tenha sido deduzida da base de cálculo. As deduções restringem-se a operações autorizadas por órgão governamental. Então, o órgão governamental vai dizer o que são as operações autorizadas para fazer dedução. Então, é vedada a redução de qualquer despesa administrativa. Então, despesa administrativa não pode deduzir. As sociedades cooperativas que fornecerem serviços financeiros e exercerem a opção pelo regime específico das cooperativas deverão reverter o efeito das deduções da base de cálculo, proporcionalmente ao valor que as operações, beneficiadas com redução a zero das alíquotas, representarem do total das operações da cooperativa. Cooperativas que fornecerem serviços financeiros e exercerem a opção pelo regime específico das cooperativas. Então, elas não vão estar aqui no regime específico de serviços financeiros, elas vão estar lá no regime específico das cooperativas. Elas vão ter que reverter o efeito das deduções da base de cálculo, proporcionalmente ao valor das operações beneficiadas com redução a zero das alíquotas, representarem do total das operações da cooperativa. Então, elas vão ter que fazer uma reversão aí, né? Reverter o efeito das deduções da base de cálculo, proporcionalmente àquilo que ela for beneficiada com a alíquota zero. E quais são as alíquotas aqui dos serviços financeiros? De 2027 a 33, aquelas fixadas de acordo com as regras previstas no artigo 233. E a partir de 2034, aquelas fixadas para 2033. Então, vai ser uma alíquota fixa a partir de 33, né? As alíquotas serão nacionalmente uniformes. A alíquota do CBS e as alíquotas do IBS serão fixadas de modo a manter a proporção entre as respectivas alíquotas de referência. Os créditos na aquisição de serviços financeiros serão apropriados com base nas informações prestadas pelos fornecedores ao comitê gestor, na forma do regulamento. E as entidades que realizam operações com serviços financeiros devem prestar, a título de obrigação acessória, informações sobre operações realizadas. Então, as entidades que realizar operações financeiras aqui, elas vão ter que ter como obrigação acessória prestar as informações sobre essas operações aí.
Ó, então, serviço financeiro, base de cálculo, receita das operações com as deduções previstas, as receitas específicas, reversão de provisões, recuperação de créditos baixados como prejuízo, inclusos na base de cálculo se antes deduzidas. Limite das deduções. Apenas operações autorizadas por órgão governamental, dentro de limites legais operacionais, e é vedada a dedução de despesas administrativas. O regime das cooperativas. Cooperativas financeiras que optarem pelo regime específico devem reverter proporcionalmente o efeito das deduções, baseado na proporção das operações com alíquotas zeradas. Isso são as cooperativas lá, né? Aquela questão do regime específico delas. Alíquotas aplicáveis, né, de 27 a 33, conforme regras do artigo 233, a partir de 34, as mesmas alíquotas de 33, alíquotas uniformes nacionalmente e manutenção da proporção entre alíquotas de referência. O crédito do IBS e da CBS é apropriado com base na informação dos fornecedores, submetido às regras do 47 ao 56, informações enviadas ao Comitê Gestor e à Receita. Obrigação acessória, as entidades devem informar as operações financeiras realizadas. Então é isso aí de serviços financeiros. Deixa eu ver se vale a pena a gente seguir mais um aqui. Vamos seguir mais um aqui, na base do sacrifício. Plano de assistência à saúde. Os planos de assistência à saúde ficam sujeitos a regime específico nos casos em que esses serviços sejam prestados por seguradores de saúde, administradores de benefícios, cooperativas operadoras de plano de saúde, cooperativas de seguro-saúde e demais operadores de planos. Então, ó, seguradores de saúde. Exemplo, Bradesco Saúde, Sul América Saúde. Administradores de benefícios, por exemplo, Qualicorp. Cooperativas operadoras de plano de saúde, por exemplo, a Unimed. Cooperativa de seguro-saúde, por exemplo, cooperativas com modelo de seguro. E demais operadores, por exemplo, CACI, do BB e a Saúde Caixa, do Caixa Econômica. Base de cálculo, como será? Será composta de receita de serviço, que são os prêmios e contraprestações, inclusive por corresponsabilidade assumida, efetivamente recebidos pelo regime de caixa. Então, regime de caixa, ó, os prêmios e contraprestações. E as receitas financeiras efetivamente liquidadas. As receitas financeiras serão consideradas efetivamente liquidadas quando houver cumulativamente a liquidação ou resgate do respectivo ativo garantidor e a redução das provisões técnicas lastreadas por ativo garantidor. Não integrarão a base de cálculo as receitas financeiras que não guardem vinculação com os prêmios e contraprestações. Então, as receitas são as receitas dos prêmios e contraprestações e as receitas financeiras, considerado regime de caixa para as receitas de prêmios e contraprestações. Lembrando que, ó, se for outras receitas financeiras que não têm vinculação com os prêmios e contraprestações, elas não vão integrar a base de cálculo. Então, as deduções, ó, com dedução das indenizações efetivamente pagas, dos cancelamentos e restituições dos prêmios e contraprestações, dos valores pagos por serviço de intermediação, das taxas de administração pagas de administrador de benefícios e dos demais valores pagos a outras entidades previstas. Então, considere-se indenizações. O que são essas indenizações aqui que eu vou deduzir da minha base de cálculo? Total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, compreendendo, né, bens e serviços adquiridos diretamente pela entidade de pessoa física ou jurídica, os reembolsos aos segurados beneficiários por bens e serviços adquiridos por estes de pessoas físicas e jurídicas. Então, ó, são os custos, as indenizações são os custos assistenciais, né? Aqueles de bens e serviços adquiridos diretamente e os reembolsos. Os reembolsos não ficam sujeitos à incidência do IBS e da CBS e não dão direito a crédito. Então, ó, reembolso não tem que falar de IBS para ele, não. Nem incide e nem tem direito a crédito. E as operações a título de corresponsabilidade cedida.
entre as entidades serão considerados custos assistenciais e serão deduzidos da base de cálculo. Então, corresponsabilidade cedida, considerado custo, deduzido da base de cálculo. Entende-se por corresponsabilidade cedida. O que é isso, né? A disponibilização de serviços por uma operadora de benefício a outra, com assunção do risco de operação. Então, certamente uma não consegue atender, aí passa o paciente para outra. E aí, nesse caso, é considerado custo e pode ser deduzido. Então, base de cálculo dos planos de assistência à saúde, né? O que está incluso? Os prêmios e contraprestações no regime de caixa e as receitas financeiras efetivamente liquidadas, liquidado o ativo garantidor e liquida o ativo garantidor e reduz a provisão técnica. E só entram as receitas financeiras vinculadas com prêmios e contraprestações. E quais são as deduções? As indenizações efetivamente pagas, que é o total dos custos assistenciais, adquiridos diretamente e reembolso, em regime de caixa. E os cancelamentos e restituições de prêmios e contraprestações já computados como receita. Os serviços de intermediação, as taxas de administração e as operações de corresponsabilidade cedida. E a alíquota? A alíquota do regime específico dos planos de saúde são nacionalmente uniformes e correspondem às alíquotas de referência de cada esfera federativa reduzidas em 60%. Então, redução de 60%, ou seja, aplica 40% vezes a alíquota de referência. Por que de referência? As alíquotas uniformes nacionalmente correspondem às alíquotas de referência de cada ente ou de cada esfera federativa reduzida em 60%. Engraçado, né? Sobre a alíquota de referência aqui. Não é sobre a alíquota padrão, não. Sobre a alíquota de referência. Interessante. Diferente dos regimes diferenciados, né? Nacionalmente uniforme. Fica vedado o crédito de IBS para os adquirentes dos planos de assistência à saúde. Vedado o crédito de IBS para os adquirentes dos planos. Então você é um adquirente de plano lá, você não pode descreditar, né? O disposto não se aplica à hipótese de empresas que contratam plano exclusivamente para os empregados dependentes, em que os créditos do IBS a serem aproveitados pelos contratantes, que seja contribuinte no regime regular, serão equivalentes à multiplicação entre os valores dos débitos pagos pela entidade sujeita ao regime específico e a proporção entre o total de prêmios e contraprestações correspondentes à cobertura dos titulares empregados do contratante e dos seus dependentes, o total dos prêmios e contraprestações arrecadados. Então, o que é o crédito, né? É o valor dos tributos pagos pela operadora vezes uma proporção, que é a proporção entre o valor total pago pela cobertura dos empregados titulares dependentes e o total arrecadado pela operadora no mesmo período. Que mais aqui? A serem aproveitados. Esses créditos aqui que são permitidos, né, para as empresas que contratam plano para os funcionários. Não alcançam a parcela dos prêmios de contraprestações cujo ônus financeiro tenha sido repassado aos empregados. Então, é só a parte que é a própria empresa que assume o ônus. E serão apropriados com base nas informações prestadas pelos fornecedores ao comitê gestor. Então, créditos de plano de saúde, regra, é vedado. E uma exceção para as empresas que pagam plano para os empregados dependentes. O crédito é igual ao imposto vezes uma proporção. Essa proporção é o que a empresa pagou, dividido pelo total dos débitos da operadora. E não inclui ônus repassados aos funcionários. E também com base nas informações, e são calculados com base nas informações prestadas ao comitê e receita. Vamos lá. As entidades deverão apresentar a título de obrigação acessória as informações sobre a entidade de pessoas físicas
que forem as beneficiárias dos valores dos prêmios e contraprestações. Então, obrigação acessória é passar essas informações aí de a identidade das pessoas, ó, quem são os beneficiários. Nos planos coletivos em que não houver individualização por pessoa, a operadora poderá ratear, alocar na obrigação acessória o valor total recebido de cada pessoa de acordo com o critério a ser estabelecido no regulamento. Então pode dar uma rateada lá. Nos planos coletivos por adesão, com a participação ou intermediação de administrador de benefícios, este ficará responsável pela apresentação das informações. Nos planos coletivos por adesão, contratados com participação e intermediação de administradores de benefícios, essa ficará responsável pela apresentação das informações. Então, é a administradora de benefícios que vai prestar as obrigações acessórias, no caso, os planos coletivos por adesão. Os serviços de intermediação ficam sujeitos à incidência do IBS da CBS sobre o valor da operação pela mesma alíquota aplicável ao plano. Exemplo, corretores de seguro de saúde. Os prestadores de serviço de intermediação optantes pelo Simples permanecerão tributados de acordo com as regras do Simples, na hipótese de não exercerem a opção pelo regime regular. E ficarão sujeitos à mesma alíquota do IBS da CBS aplicável aos serviços do plano de assistência à saúde, na hipótese de opção pelo regime regular. Então, o serviço de intermediação pode ser simples. Se ele for simples, ele vai continuar com a regra do simples e não tem nada a ver com esse regime específico. Agora, se ele optar pelo regime regular, aí ele entra no regime específico. Caso venha a ser permitida a importação de serviços de plano, deverá haver a incidência do IBS-CBS pela mesma alíquota sobre o valor da operação, podendo o regulamento prever fator de redução. Caso venha a ser permitido o fornecimento de serviços de plano para residência no exterior, esse fornecimento será considerado como uma exportação e ficará imune. Tá bom? Então, se exportar um serviço de saúde, aí vai ser imune. Os planos de assistência funerária ficam sujeitos ao regime específico dos planos de saúde. E os planos de assistência à saúde de animais domésticos ficam sujeitos ao regime específico dos planos de saúde, com exceção das alíquotas aplicáveis que serão nacionalmente uniformes corresponderão à soma das alíquotas de referência de cada esfera federativa reduzida em 30%, vedado o crédito ao adquirente. Então, é bastante importante a gente lembrar aqui que o regime específico do plano tem essa redução de 60% da alíquota e ela é aplicada sobre a alíquota de referência. E isso também se aplica ao plano de assistência funerária. É igual aos planos de saúde humana, Redução de 60% sobre a alíquota padrão, vedado o crédito. E aí, quando você falar de assistência veterinária, o que é o plano de saúde para os animais domésticos, ele é igual às regras gerais com exceção específica da alíquota, porque a alíquota, nesse caso, ela não é tão benéfica, É redução específica de apenas 30%. Então, é menos, É uma redução menor. Então, se aqui você vai pagar 40% da alíquota, aqui você vai pagar 30% da alíquota. Em ambos os casos é vedado crédito. E é isso. Então acabou aqui a parte do regime específico dos planos de saúde. Na próxima continuamos aqui com o regime específico dos concursos de prognóstico, que são as loterias.